Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos, Pastor Marcos Moreira, trazendo para vocês o resumo do Sermão 112, a conversão de Paulo, baseada em Romanos 16, 7. Como sempre peço para vocês, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A conversão de Paulo é uma história conhecida, certamente também conhecida de vocês, quando fala sobre a vida que Paulo teve, comenta sobre como ele era antes, o que aconteceu com ele. E eu creio que essa história é conhecida tanto no meio evangélico cristão, como também no meio das pessoas que não são exatamente cristãs, evangélicas, ou que têm frequência das igrejas cristãs. Porque é uma história forte, há muitos filmes falando sobre isso. Então, talvez você pergunte para uma pessoa que é budista lá na China, na Índia, ou hinduísta, e ele vai dizer assim, não, essa história eu conheço, e é possível realmente que a pessoa conheça a história de que Paulo foi tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, ou melhor, a presença de Jesus, né, de impacto para com ele. Ele cai do cavalo, cai fisicamente do cavalo, fica cego, é levado até um certo lugar e assim por diante. A conversão de Paulo tem várias fases, não vai dar para contar a história toda da conversão dele aqui, mas o foco na realidade dessa minha ministração, cujo título é a conversão de Paulo, é saber que antes de Paulo se converter, antes de Marcos conhecer a palavra de Deus e se converter à palavra de Deus, antes de vocês conhecerem e se converterem à palavra de Deus, alguém fez alguma coisa. Esse é o foco dessa ministração, para chamar a atenção de vocês, quer vocês sejam convertidos ou não, que é importante fazer uma coisinha que eu vou dizer agora e que muitas pessoas fazem. E nós sabemos disso. Nós vivemos no Brasil, um país de maioria cristã, então orar pelas pessoas e orar é uma coisa que acontece com muita frequência. Tem pessoas que fazem orações que são pequenininhas e simples, mas são orações. Pediu a Deus já é uma oração. E o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, é muito conhecido em nosso país, na realidade é conhecido mundialmente. E há pessoas que até que não são conectadas com a cristandade e às vezes repetem a oração porque entende que essa oração ela tem frases e poder de movimentação que está além até da compreensão das pessoas. E isso é uma verdade. E existe um sermão meu, cujo título é Pai Nosso. Procurem depois, que ele vai, obviamente, vai falar sobre o Pai Nosso e vai fazer detalhamento sobre isso. Voltando para a conversão de Paulo, antes de Paulo cair do cavalo e se converter ao evangelismo de Cristo Jesus, ele era, na verdade, um perseguidor dos cristãos. Perseguia com cartas na mão para prender, para bater, para fazer coisas terríveis contra os cristãos daquela época. Mas aí ele se converteu, né, e mudou totalmente a direção. E o detalhe de que ele se chamava Saulo de Tarso, e na conversão ele passou a se chamar de Paulo de Tarso, para dar, porque naquela época as pessoas, naquela época não, até hoje também, há significação nos nomes, e as pessoas mudavam os nomes, ou colocavam outros nomes para ter outra significação da vida. Mas voltando, como eu disse, para Paulo, antes de Paulo, na realidade, conhecer profundamente o Evangelho e entender o que aconteceu com Cristo Jesus, e como ele veio, e como ele foi informado, até mesmo na palavra que ele lia, e ele lia muito. Ele era um homem que era entendido da Bíblia, do Pentateuco, do Gênesis, do Êxodo, esses livros todos, ele lia e lia também os profetas, então ele tinha muita leitura. Paulo era um homem muito esperto com relação a isso, mas ele não tinha entendido o motivo, não tinha compreendido que Jesus Cristo de Nazaré, que vivera pouco tempo antes, um pouquinho tempo, que ele não teve contato direto com Jesus, mas ele entendeu quem ele é depois, que quase conviveu com ele. Esse Jesus Cristo é o anunciado Messias, que está anunciado no Antigo Testamento em vários textos,
Quando ele compreende isso, ele muda totalmente. Mas para ele compreender e mudar, os parentes dele, os seus irmãos, seus parentes próximos e os amigos deles oraram por ele, oraram por Paulo. E fala isso na Bíblia, que eles oraram por ele muito tempo. Então os parentes que estavam perto dele, que tinham uma amizade forte com ele, ao ponto de dizer assim, são meus parentes e meus irmãos, inclusive de cadeia, quer dizer, foram presos junto com ele, porque tinha um laço e uma conexão muito forte com ele. Só um segundo. Então compreendam que a conversão de uma pessoa, a conversão de Marcos, pastor Marcos para o Evangelho, antes disso acontecer, pessoas oraram por mim, muitas pessoas, diversas pessoas oraram e pregaram o Evangelho até que a gente compreender. E nós temos que entender que essa ideia de ter que orar para a pessoa, para uma pessoa, entender a mensagem de Deus, alguém pode me falar assim, mas pastor, as pessoas pregam o Evangelho, hoje prega na televisão, nos rádios, hoje prega através de mensagens de WhatsApp, que é o meu caso, por exemplo, nas mídias, pregam através de mensagens escritas, prega assim, assado de outras formas, sim, glória a Deus por isso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, o pregar a palavra é a nossa obrigação, mas o convencer a pessoa é coisa de Deus, diz assim, quem convence e quem converte as pessoas, eu compreendo assim, é o Espírito Santo de Deus. Então, para que o Espírito de Santo toque o coração da pessoa, é necessária a oração, uma oração continuada, uma oração, sabe, direcionada. Quando falando de Paulo, você ora pelo Paulo mesmo, falando o que tem o Paulo, como ele é, o que ele precisa e quais são as necessidades que ele tem com relação à pregação do Evangelho, quais são as dificuldades que ele tem com relação ao entendimento da palavra de Deus. Isso é que deve ser, de alguma maneira, orado por você. Aí você pode me dizer assim, meu pastor, eu mal entendo a palavra, eu nem li quase nada da Bíblia ainda. Lembre-se que eu disse para vocês, para pregar o Evangelho, basta às vezes um versículo. Para orar por alguém, basta você entender que Deus é Deus. E você pede para Deus as suas palavras, não precisa ser uma oração rebuscada, desenhada, enfeitada, escrita, cheia de melodias e de rimas. Nada contra isso. Eu sempre digo assim, nada contra uma oração bem feita, me admiro, acho lindo quando a pessoa ora e clama pela própria palavra de Deus, mas você pode fazer uma oração simples, Pai Santo, meu Deus, Deus de Jesus, meu Deus Jesus, Cristo Jesus, meu Senhor. Olha lá para o meu tio que mora lá no Espírito Santo, que mora lá em São Paulo, que mora lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, que mora lá em Goiás. Você pode até falar assim, aquele bruto, aquele cabeça dura, não entende que o Senhor é um Senhor e nosso Salvador. Pode! Jesus, Deus vai entender os desejos do seu coração, que é isso, é que movimenta na realidade uma oração para que Deus realize as coisas nas nossas vidas e na vida de outras pessoas através de nossas vidas. Temos que compreender que orar por outras pessoas ajuda a vida da pessoa, porque quando você ora para uma pessoa e pede saúde para ele, né? Ou se você tem um dom de cura, você ora para a pessoa para que ela seja curada, ou você tem outros dons de entendimento, ou você é um mestre da palavra, ensina a palavra para a pessoa, você ora por ele para que ele também compreenda a palavra de Deus, para que ele leia a Bíblia toda. A pessoa às vezes não gosta de ler muito, você ora para que Deus dê persistência na leitura para ele e também para a salvação, obviamente. Você ora pedindo a Deus para que leve a compreensão da salvação de Cristo Jesus para aquelas pessoas de quem você ama, para os seus parentes principalmente, seu irmão, seu primo, seu pai, sua mãe, os seus filhos e filhas, seus tios e tias, seus avós, de um lado e do outro, um amigo seu, uma outra pessoa de lá, um companheiro de caminhada, um companheiro de bicicleta, aqueles do baba, não importa. Lembre-se que eu falei de pregar o Evangelho em todos os lugares. Para orar pelas pessoas, você tem que orar para qualquer pessoa que esteja ao seu redor, mesmo que você também não esteja preparado. Pastor, eu ainda ando cometendo tanto erro, tanta falha. Meus amados, erros, falhas e pecados, ninguém está livre. Nós temos que clamar a Deus todos os dias pela misericórdia dele para as nossas vidas, principalmente, inicialmente, e depois
para que essa misericórdia dele alcance também aquelas vidas às quais nós vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não estou pedindo para vocês, sabe, para você pegar, não, agora vocês vão pegar um ônibus, vão pegar um ônibus agora, vai para São Paulo pregar a palavra. Não. Olha, se Deus falar isso contigo, vá para São Paulo, para Brasília, para Goiás, vai para o Chile, para a Argentina, vai para a Colômbia, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, a França. Se Deus falar contigo e houver provisão para isso, vai e pregue o Evangelho. Antes, ore perguntando para Deus se é aquilo mesmo que Ele quer e para que Ele prepare o ambiente para você. Preparar o ambiente, preparar o coração das pessoas para que recebam o Evangelho de boa vontade. É essa a intenção da oração. Compreendam isso. Então, a conversão de Paulo não foi só o cair do cavalo. A conversão de Paulo não foi ele ser ministrado só pelas pessoas. A conversão de Paulo não foi ele ser admoestado por Pedro, porque foi. A conversão de Paulo foi porque os irmãos e amigos dele oraram pela vida dele e clamaram para que ele fosse convertido ao cristianismo, àquele que é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que eu também desejo para a vida de vocês. Primeiro, para que vocês compreendam esta mensagem, chame ela para dentro de vocês. Eu prego a mensagem, mas quem vai converter o coração de vocês para a mensagem que eu prego não sou eu. É o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho poder para fazer isso. Eu não pego as pessoas e jogo dentro da igreja. Isso não funciona. Não adianta. Não adianta eu dizer assim para você, se você não assistir meu vídeo, eu vou ficar chateado com você. Deus me livre e guarde. Não adianta. Eu quero que você assista e você compreenda que a mensagem foi boa para você, que ela tocou no seu coração, que ela serviu para te ajudar com alguma coisa dentro de você, te converteu a algo que é Cristo Jesus. Lembra que eu sempre repito isso. A minha pregação é o Evangelho de Cristo Jesus que está escrito na palavra de Deus, nada além disso. Eu não quero estar me ufanando de achar que eu sou o dono da palavra. O dono da palavra é Cristo Jesus. Ele é a salvação que vem para os nossos corações. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixe o seu like, seu joinha, faça a sua inscrição, multiplique esse vídeo para outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.